minha oportunidade. Glória a Deus. Acho que não saí tão mal não, né, irmão? A bênção é grande. Meus irmãos, eu vos cumprimento mais uma vez com a paz do Senhor. Agora eu vou entrar do que eu sou, né, irmão? Pregador. Né? Deus é fiel. Apesar que, irmão, adorar a Deus não importa quem canta, quem prega. Todo mundo aqui é adorador, né? Louvado seja o nome do Senhor. Quero louvar a Deus por mais uma vez. Eu nem me lembro quantas vezes eu já vim aqui. E eu glorifico ao Senhor por sempre retornar a essa casa de oração. Ao bispo Adevaldo, a pastora Carla, e eu até disse a eles que são os pastores do meu coração. Amo demais a vida deles, tenho sempre apresentado em oração, sempre que pude pedir ajuda da parte deles em aconselhamentos, sempre esteve disposto a nos dar uma palavra de Deus, uma direção para minha casa, para minha família. Então, sou muito grato ao pastor, ao bispo, à pastora Carla e toda a família Ebenezer. Que Deus vos abençoe. Meu amigo, estamos juntos, misturado. Que Deus continue te usando poderosamente. Você, sua esposa. Eu refleti da última vez que foi através da tua esposa, da oração. A minha filha estava com uma enfermidade e já havíamos aplicado remédio, algumas vezes ido ao médico e sempre voltava. E na vez em que o pastor estava aqui à frente, a esposa dele abraçou a minha filha e ela profetizou na oração a cura. Meu irmão, 5 dias desapareceu tudo completamente. Isso, irmão, é Deus. Deus é fiel. Foi uma coisa, Deus é fiel. Orou pela minha filha, nunca mais ela teve nenhuma sequer, nada daquela alergia no corpo dela. E eu glorifico porque Deus é Deus que faz. Amém? Todos os obreiros, que Deus abençoe. Queridos irmãos, havia um conflito dentro do meu coração do que eu deveria falar nesta noite. E eu confesso que desde o momento que eu pisei os meus pés aqui na tribuna, Deus falou comigo poderosamente. Deus usou a vida do pastor, falou para falar comigo fortemente. E às vezes, irmãos, nós estamos pregando e eu estou aqui cansado, bem cansado. Meu corpo está bem cansado. Mas a gente prega, profetiza, Deus usa, mas só Deus sabe como está o vaso. E Deus falou comigo poderosamente: a minha graça te basta. Meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Porque quando você está fraco, é aí que eu te fortaleço. Amém? Você crê que a graça de Deus está sobre a sua vida? E o Senhor me deu uma palavra. Abra sua Bíblia comigo na primeira carta de Paulo, escrita à igreja aos Coríntios, capítulo de número 15. Nós vamos ler a partir do verso de número 52. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 15, versículo de número 52. Louvado seja o nome do Senhor. Quem encontrou, diga amém. A todos os irmãos que nos escutam através da internet. Eu sempre estou aqui, eu estou sempre acompanhando a igreja aqui pela internet. Assim, ativa lá o sininho, lá eu ativei, né? Então as notificações sempre aparecem. Quando o culto está aqui, eu estou sempre acompanhando. E é uma benção, irmão. Eu não estou aqui, mas estou sempre cultuando, às vezes, ali no celular. Deus sempre está uma palavra desse culto. Amém? Não será diferente. Eu tenho certeza que a voz do Senhor vai entrar nas casas, nos lares, nos irmãos que estão ouvindo. Amém? Eu prometo não ser muito extensivo, ser muito objetivo naquilo que Deus colocara, mas nós vamos fazer a menção da palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 52. Quem achou, diga amém. Façamos uso do texto que diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados,
porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando que isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Assente-se glorificando o nome de Jesus. Meus irmãos, nós lemos esse trecho da carta de Paulo, escrita à igreja aos Coríntios. Paulo, que foi autor de 13 epístolas, das 13 cartas que Paulo escreve, algumas ele escreveu de próprio punho, e algumas Paulo ele citou para que o emanuense ou o escriba pudesse ditar as suas palavras e assim transmitir através das suas cartas a mensagem que Deus colocara no seu coração. Das 13 epístolas que Paulo escreve no Novo Testamento, ele vai se fundamentar em cerca de 4 doutrinas. Dessas 4 doutrinas que Paulo se fundamenta nas suas cartas, eu quero exaurir nesta oportunidade. A primeira doutrina que Paulo aborda é acerca da cristologia. Você pode perceber que sempre nas escritas de Paulo, ele sempre começa o seu texto enaltecendo, enfatizando a pessoa máxima de sua vida, que é Cristo. E ao encerrar também a sua mensagem, Paulo sempre também enaltece, colocando Cristo como ponto central da sua mensagem. Nós podemos entender que quando Paulo fala acerca da doutrina de Cristo, Paulo vai trazer alguns pormenores dizendo: eu tenho a mente de Cristo, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, eu sou o bom soldado de Cristo. Paulo vai dizer que ele é o combatente de Cristo. Você pode observar, meus irmãos, que um trecho interessante dessa narração de Paulo é que quando ele fala que ele tem a mente de Cristo, ora, a mente está localizada no cérebro, no cerebelo e no tronco encefálico que está na nossa cabeça ou na nossa caixa craniana. O interessante é que a mente, dentro dela, existem os 5 sentidos do corpo humano: visão, audição, tato, paladar e olfato. Paulo está dizendo que ao ter a mente de Cristo, os 3 sentidos que mais usamos é a nossa fala, o nosso ouvir e o nosso ver. Quando Paulo vai dizer que tem a mente de Cristo, Paulo está dizendo que não fala mais o que ele quer, que não escuta mais o que ele quer e que ele não vê mais o que ele quer. Quando Paulo diz não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, Paulo está enfatizando que quem controla os atos e as reações da sua vida é o próprio Senhor. É por isso que Paulo sempre faz questão de enfatizar. Nas suas cartas em Atos dos Apóstolos, nós podemos compreender algumas atribuições que Paulo teve. Ele estudou em uma das escolas teológicas da época rabínica mais importante, aos pés do rabino Gamaliel. Paulo era um homem poliglota, falava o hebraico, o aramaico, grego, o siríaco e outras línguas mais. Paulo foi circuncidado após 8 dias de vida. Era um homem entendido em toda a ciência e sabedoria da época. Mas a Bíblia diz que Jesus teve encontro com ele no caminho de Damasco e o escolheu como vaso para sofrer pelo evangelho. Quando Paulo enfatiza isso, ele está dizendo: tudo que eu aprendi é balela. Ele se esvazia de tudo que ele tinha e ele sempre diz que o centro de sua vida era o próprio Jesus. Por isso que Paulo sempre enfatiza dizendo, no capítulo 1, capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios, Paulo vai dizer: a minha pregação não se consiste em conhecimento humano,
pleno. Quando Paulo falava aos gregos, eles eram doutos, homens que compreendiam muito bem toda a fala da época. Ele vai dizer: minha pregação não se consiste em conhecimento humano, porque aquilo que é humano, somente aquilo que é militado pode conhecer, mas a minha pregação se consiste no poder do evangelho, da glória de Cristo. Paulo está dizendo que eu prego é da demonstração do poder de Deus. Paulo faz questão de enfatizar acerca da doutrina de Cristo. A segunda doutrina que Paulo aborda é acerca do reino de Deus, dizendo que o reino de Deus é um reino sempiterno e que não tem prazo de validade, e que está exposto àqueles antes mesmo da fundação do mundo. A terceira doutrina que Paulo aborda também está localizada em Romanos capítulo de número 8, a partir do verso 25, quando Paulo diz: e o Espírito de Deus intercede por nós, por gemidos inexprimíveis. Aqui Paulo está falando acerca do Espírito Santo de Deus. A palavra Espírito Santo no grego vem de duas expressões, de pneuma ou paracletos, que fala do Espírito que trabalha de três formas. A primeira forma é que o Espírito trabalha como consolador, a segunda forma é que ele trabalha como intercessor, e a terceira forma que ele trabalha é aquele que vem para ajudar ou socorrer. Logicamente que Jesus fez a promessa do Espírito Santo em João capítulo de número 14, quando ele enfaticamente vai dizer: não se turbes o vosso coração, credes em Deus, mas credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, porque aonde eu estiver, vocês também estarão, e por um espaço de tempo não me verão mais, mas eu enviarei no meu lugar outro Consolador. A palavra outro no grego ali é igual. Jesus está dizendo: ele é Deus como eu. Se eu curei, ele também cura. Se eu consolei, ele também consola. Ele é o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, não vê, e estará convosco desde agora até o momento da volta, porque ele disse: eu vou, e por um espaço de tempo não me verão, mas enquanto eu vou preparar morada, o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso estará aqui. Vocês não ficarão órfãos. Mateus capítulo 28, versículo 20, Jesus deixou claro: eu estarei convosco todos os dias de vossa vida. Oh glória, eu não sei como é que você adentrou nesta casa nesta noite, mas saiba de uma coisa: o Espírito Consolador está no nosso meio, e da forma que você entrou, você não vai embora para casa, porque nesta noite ele vai te fortalecer, ele vai te colocar de pé, e só quem crê que ele está presente libera a palavra de glória na casa. Oh glória, oh aleluia. O Espírito Santo trabalha no meio da igreja como intercessor, como consolador, como aquele que vem para ajudar, porque nos dias odiernos nós enfrentamos muitos problemas e dificuldades, e eu vou lhe dizer: o maior campo de batalha na vida do crente é a sua mente. O diabo tem, irmão, ele quer entrar de todo jeito na nossa mente. Todos os dias nós somos bombardeados por diversas informações que vêm à nossa mente, e na maioria das informações que vêm, se nós não tivermos um filtro espiritual, nós acabamos acatando aquelas mensagens que vêm do mundo espiritual, porque o diabo anda como leão bramando ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. A Bíblia vai dizer que o diabo, meus irmãos, ele tem os seus agentes, que são os principados, potestades e hostes infernais. Eu destaco a segunda. As potestades são espíritos que têm poder de artimanha, são espíritos que têm poder de arquitetar coisas satânicas, maléficas e manobriais. São eles responsáveis
responsáveis por jogar dardos inflamáveis, setas malignas na mente do crente. É por isso que Paulo descreve em Efésios, capítulo de número 6, a partir do versículo 13, quando ele diz: tomai o capacete da salvação. A Bíblia vai dizer de forma exegética: o capacete aqui é ter Cristo na mente 24 horas. Por isso que Paulo diz no texto: eu tenho a mente de Cristo, porque quando Cristo está na tua mente, sua mente está blindada por qualquer palavra que chegue, não penetra, porque a tua mente está revestida por Cristo Jesus. Quando o crente tem Cristo na mente, não tem tempo para ouvir o que o diabo fala. Quando o crente tem Cristo na mente, não tem tempo que o futriqueiro fala. Quando o crente tem Cristo na mente, toda palavra negativa bate e falta, porque a mente está revestida. Oh glória, olhe para cá. A nossa mente é bombardeada por notícias, principalmente na internet. A nossa mente absorve muito bem as informações que acontecem no meio da internet, e nós temos que ter um filtro espiritual. E algumas pessoas acabam acatando palavras negativas, se entristecem, ficam cabisbaixo, aceita de bom grado aquela palavra. E muitas das vezes o diabo entra em cena, porque o diabo trabalha com aquilo para poder contradizer a fé. E o que é a fé? A fé é você crer na palavra daquilo que não viu, mas confia na palavra de quem prometeu. A fé é aquilo que você não enxerga, mas que você tem certeza que vai acontecer. A fé, aquilo que é lógico, não pode compreender, não pode explicar. É nesse momento que o diabo entra em cena, que ele vai dizer: há tanto tempo você ora, nada muda. Há tanto tempo você glorifica, parece que a sua vida não vai. Há tanto tempo você louva o Senhor, parece que as portas continuam fechadas. Você é crente há tanto tempo e parece que os teus caminhos não se abriram. Para que servir a Deus? Para que continuar sendo crente? Para que continuar dando glória ao nome de Jesus? Para que continuar seguindo? O teu Deus não lhe dá nada. Para que continuar? E muitas das vezes acatamos estas palavras e nos enfraquecemos, porque a Bíblia diz que é por muito que o justo espera, que a fé dele se esfria. Olhamos para o contexto que vivemos e a gente olha e diz: nada muda mesmo, nada vai para frente, porque o que Deus tem para nós não é momentâneo. O que Deus preparou para mim, para você, não é algo de momento. Deus não dá nada de momento para ninguém. Por isso que no versículo 58 Paulo vai dizer: sede firmes e constantes, porque Deus não gosta de crente que aqui hoje adora e amanhã não adora, hoje dá glória, amanhã não dá. Tem que ser constante. Aleluia. As coisas de Deus não acontecem da noite para o dia. Há um trabalho, há um trajeto, há um plano a ser executado. É nesse momento que o diabo se utiliza da nossa fragilidade humana, porque a mente só acredita naquilo que se pode tocar ou ver. Ela só acredita naquilo que se enxerga. E o diabo vai dizer: para que mais um culto? Nada vai mudar. Para que mais uma sexta-feira? Nada mudou. Olha a tua semana atribulada. Se levantaram contra você no teu serviço e Deus não deu livramento. Disseram coisas a teu respeito e Deus não lhe preservou. Para que ser fiel? Para que continuar? É nesse momento que o Espírito de Deus trabalha. O diabo vem com seu dado inflamável. Aleluia. E Pedro afirma dizendo: tendo o diabo se levantado como a torrente de água, o Espírito alvorará contra ele a sua bandeira. É nesse momento que o diabo fala: não vai, não pode, não tem, Deus não vai fazer. O Espírito entra em cena, diz: lembra da promessa. Você nem aqui estaria, mas o Espírito falou: vai lá. Mas para quê? Vai, mas não vai dar glória. Vai, mas não vai adorar. O diabo queria amarrar a tua glória. O diabo queria amarrar a tua mão para você não levantar. O diabo queria calar tua voz de adorador. Mas você chegou aqui e mesmo querendo ou querendo, quem adora Deus de verdade, a mão levanta, a boca da glória, o inferno cai por terra. Até aqui o diabo tentou calar tua
sua voz. Mas nesta noite o Espírito de Deus, ele desce aqui dizendo: eu te sustento, eu te fortaleço, eu te conduzo. Você não vai parar, você não vai parar, minha irmã, você não vai parar, meu irmão. Deus fará coisas maiores ainda, que você nem viu ainda. 1 Coríntios 2:9: aquilo que o teu olho não viu, aquilo que não subiu ao teu coração, aquilo que os teus ouvidos não ouviram, é o que Deus preparou para mim e para você. Se tu crê, levante a mão para adorar o nome do Senhor. Espírito Consolador, é nesse momento que ele trabalha, é nesse momento que ele age, é nesse momento que ele entra. Você entra aqui, só Deus sabe como é que você entrou. Seus conflitos dentro da alma, só Deus sabe como é que você está aqui. Só que Deus manda eu te dizer: ele está presente aqui da forma que você entrou, você não vai embora. A vontade de largar tudo, de jogar tudo para o alto, de parar, não vai, você não vai largar nada. Porque aquele que começou em ti a boa obra é fiel para terminar. Não são as coisas desta vida que vão te parar. É por isso que nos versículos seguintes Paulo escreve no capítulo 8, versículo 31: se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 34 diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Que a Deus que a nem o seu filho poupou, quanto mais nós. Mas ele diz no versículo 37: em todas estas coisas somos mais do que vencedor por Cristo que nos chamou. Porque de certo eu estou que nem o passado, nem o presente, nem o porvir, nem fome, nem nudez, nem miséria, nem principado, nem potestade, nada nos apartará do amor de Cristo. É por isso que eu quero falar para você: aguenta mais um pouco, suporta mais um pouco, porque aquele que te chamou nunca perdeu uma batalha. Aquele que está manda calachanda, eu já estou sentindo ele aqui. Ele é para calar. A renovo de Deus nesta noite para crente nesse lugar. Aleluia. Esse demônio que se levantou para tentar parar você, já está pegando a mala, caindo fora, porque a glória de Deus nos envolve. Só quem crê abre a boca, dá glória para Jesus. Olha para cá. Mas aquilo que eu quero meter nesta noite é sobre a doutrina da escatologia, doutrina das últimas coisas. Queridos irmãos, a Bíblia fala sobre dois grandes acontecimentos. O primeiro grande acontecimento, a Bíblia já denota que aconteceu o seu cumprimento, que foi a primeira vinda de Cristo. Só no Antigo Testamento fala acerca da primeira vinda de Cristo 407 vezes. E nós bem sabemos que Jesus cumpriu à risca o seu chamado. Ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Nós falamos acerca do capítulo 14 de João, quando Jesus falou aquelas palavras. Ele estava antevendo o momento da cruz, do Calvário, porque a Bíblia diz que Jesus veio trazer as boas novas, evangelho, as boas novas. Ele não veio aqui, por isso que os judeus o rejeitou, porque ele não veio aqui para ocupar um trono terreno, porque havia uma grande lacuna do governo de Davi e Salomão, que foi a época dourada do povo hebreu. É por isso que eles tinham a promessa de que um rei poderoso viria e havia de restaurar a glória do povo de Israel, e eles esperavam. Então Jesus se encaixava no perfil, e eles esperavam um rei valente para livrá-los do jugo de Roma. Mas Jesus não veio à terra para isso, para se assentar num trono terreno. Ele veio refazer, restaurar, restituir a aliança de Deus com o homem. Olhe para cá, porque quando o homem pecou contra Deus, o homem perdeu três coisas. A primeira coisa que o homem perdeu foi a sua moradia, pois Adão e Eva foram expulsos da sua casa natural. Segunda coisa que o homem perdeu, ele perdeu a sua identidade, pois a Bíblia diz que Paulo escreveu: e todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A terceira coisa que o homem perdeu foi a sua dignidade. Jesus veio devolver
tudo isso para nós. É por isso que lá no princípio, em Gênesis 3,15, da semente desta mulher nascerá uma outra, e desta outra que nascerá aquele que esmagará a tua cabeça e tu ferirá sobre o calcanhar. Uma clara referência a Jesus. O capítulo 7 do profeta que mais falou acerca da primeira vinda de Cristo, o profeta Isaías, capítulo 7 verso 14, está dizendo: e o seu nome será chamado de Emanuel, que no hebraico são 3 divisões: Deus dentro do homem, ou Deus conosco. O que mais me chama a atenção aqui na primeira parte da profecia de Isaías, na sua segunda profecia, é o capítulo 9, a partir do versículo 5, quando ele diz assim: e o principado estará sobre os seus ombros, e o seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Quando Isaías enfatiza acerca do principado, ele está falando acerca de um casamento na cultura judaica, porque sempre quando um judeu ia casar com a sua noiva, no ápice da cerimônia, e quando o rabino celebrava a festa, ao ápice final da festa, o noivo ia diante da noiva, beijava a sua testa, tirava o véu da noiva e colocava no seu ombro, e todos diziam: a responsabilidade da noiva está sobre o ombro do noivo. Ou seja, o véu era chamado de principado, como uma clara referência ao Calvário de Cristo. E nós conhecemos o contexto, que ele foi julgado 6 vezes, 3 judaicos e 3 romanos. Ele foi condenado com as testemunhas compradas, ele foi surrado, irmãos, exposto à vergonha, para o que se cumprisse o que Isaías profetizou, capítulo 51, 52, 53, como o cordeiro mudo foi levado ao matadouro e foi moído pelas nossas transgressões, e pelas suas pisaduras nós seríamos sarados. Oh glória! Jesus foi surrado com um chicote chamado de azorrague, que tinha bolas de aços na ponta, agulhas pontiagudas. Ele foi surrado ao ponto de ter no seu corpo 460 cortes. Se abriu, segundo a ciência, nós temos 5 litros de sangue, e todas aquelas feridas do seu corpo, José foi historiador judeu, vai dizer que dava para ver os ossos do tórax exposto para fora, e a Bíblia diz que ele não abriu a boca para falar sequer uma palavra. Ele aguentou o sofrimento, ele foi surrado, pegaram uma coroa de espinhos. Não pensa os senhores que eram espinhos comuns, eram de figueiras bravas, colocaram na sua cabeça uma coroa de 2 a 4 centímetros, abrindo o seu supercílio, 460 cortes, de do pé até o alto da sua cabeça, os seus ossos expostos, e ele mesmo assim suportou na via dolorosa um madeiro de 85 quilos nas suas costas, e ele caiu no chão, estava fraco, perdendo sangue, sofrendo danos da agonia, um sofrimento intenso. Mas quando caiu, havia um Simão Cirineu para ajudar a carregar a cruz. Havia um Simão Cirineu, ninguém, até os amigos dele, até os íntimos dele, que oraram com ele ali no monte, fugiram de medo. Não tinha ninguém com ele. Todos que diziam que era fechamento, todos que diziam que estavam com ele, abandonaram o irmão, abandonaram a caminhada. Ele está na via dolorosa, sozinho, sem ninguém. Até o próprio Pai está em silêncio, até o próprio céu está em silêncio. Mas quando chegou ali, Simão Cirineu ofereceu o ombro para se levantar. Quando Jesus cai, ele cai como nazareno, ele cai como pequeno, ele cai como homem que entrou montado na jumenta em Jerusalém. Mas quando ele se levanta como Cristo, ungido de Deus. Por quê? Porque quando ele se levanta, o inferno inteiro esperava que ele fosse abandonar, o inferno inteiro esperava que ele fosse largar tudo. Mas não, quando ele se levanta como 100% Deus, porque ele viu além do tempo, além dos séculos. Aqui nessa data de hoje, a igreja Ebenezer, restauração em Cristo, estaria aqui para
para glorificar o teu nome, da beleza, da sua santidade. Estaremos aqui para dizer que Ele vive, que Ele reina, que Ele pode, que Ele tem, e só quem vem adorar. Levante a mão, levante a tua mão. Minha voz foi embora, mas eu vou continuar. Ele continuou até o final. Ele foi levado até o alto do Gólgota. O inferno estava lá. A morte foi a primeira que chegou no Calvário, no alto do Gólgota. Sabe por quê? Pegaram pregos de 12 centímetros e cravaram as mãos dele e os pés. Aquela cruz era feita sob medida. 3 madeiros eram usados para atos de condenação, chamado de decussato, comissura e imissur. Decussato era uma madeira reta, ou em formato de Y ou X, aonde os assírios penduravam os condenados. Comissura era madeiras em forma de T, onde também outros condenados eram colocados. Mas o madeiro usado para a cruz, para pregar Jesus, foi imissur, aquilo que se cruza, tanto na vertical quanto na horizontal. Ele foi pregado, esticaram o corpo do Nazareno. Aquela cruz era para Barrabás. Aquela cruz não era para ele. Mas para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, nem o osso se quebraria. Ele foi esticado. Eu li um livro de um homem chamado, um cirurgião, com a visão segundo a cruz. Quando o corpo de Jesus foi esticado e a cruz pendeu no chão, ali se cumpre o que o salmista falou, que ele feriria o crânio da caveira cabeluda. Porque quem olha de cima para baixo, a cruz cravada no alto do Gólgota. Por que é chamado de Monte da Caveira? Porque o formato do monte era de uma caveira. O rosto era igualzinho de uma caveira. E o salmo se cumpre, porque quem olha de cima para baixo, vê a cruz como uma espada, que foi cravada no Gólgota, no crânio da caveira. Quando a cruz bate no chão, o corpo de Jesus pende para frente. E segundo esse cirurgião, os ossos do tórax pressionaram todos os órgãos vitais, pulmão, rim, fígado, e o corpo dele pende para frente. Jesus ficou sem respirar por quase 2 minutos. E sem força ele arruma para levantar os pés cravados no madeiro, para poder puxar o fôlego, porque Deus não aceitava sacrifício sufocado. Ele se levanta. O ladrão, os ladrões do lado, da direita e da esquerda. O diabo tomou a boca de um deles, falou assim: tu és filho de Deus. Desça, salva nós e a ti mesmo. Os romanos colocaram um patímbulo no peito. O que era o patímbulo? Ali tinha um cordão, como se fosse um colar, escrito porque aquele homem estava sendo condenado. Em cima, uma escrita: Jesus o Nazareno, o rei dos judeus, como um ato de zombaria aos judeus. Aí está o rei dos judeus, crucificado pelo poder do Império Romano. Foi escrita em 3 linguagens mais faladas da época: hebraico, grego e latim. Em latim estava escrito Rixus Nazareno, Rixus Anderium. Só que cavando os textos bíblicos, eu pude entender que as 3 línguas que Pilatos mandou compilar em cima da cruz, não existia a letra U, e era substituída pela letra V. E foram 3 V. Primeiro V no hebraico, segundo V no grego e o terceiro V no latim. Por quê? O hebraico falava da religião, e aí veio o primeiro V, V de vitória. Jesus venceu a religião. Segundo V, a letra grega falava da política. Jesus venceu a política. Ele diz: dai de César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Terceiro, a linguagem latina falava da cultura. São 3 poderes que regem uma nação: política, religião e cultura. Jesus venceu cada uma delas. Naquele momento, até o Pai virou as costas, porque ele absorveu o pecado inteiro da humanidade sobre ele, carregando o pecado de nós. Paulo diz que a cédula que nos condenava, ele pagou por inteiro. É por isso
que toda vez que eu entro na igreja, que eu vejo um crente com a cara amarrada, com a cara feia, parecendo que é o general do Estado Islâmico, parecendo que é o general do Iraque, picudo, dizendo: se Deus não falar o que eu quero, eu não dou glória. Ele pagou um preço que você nunca pagaria. Alabante, o quebre, assai. Motivo que você tem para glorificar não é porque o pregador é pentecostal, não é porque a igreja é bonita. O motivo que você tem para levantar a mão e glorificar é porque ele foi lá e pagou o preço que eu e você nunca pagamos. Foi ele que pagou. No momento ápice da cruz, o ladrão da direita falou: Senhor, Rei, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Chegando perto da hora final e entrar no sábado, Jesus olha para cima e o céu e vê o Pai de costas viradas para ele. O Pai não olhava para ele. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Até o próprio Pai nesse momento, porque quando Jesus suga o pecado da humanidade, e o próprio Deus é santo, Deus não se mistura com o pecado, ele se fez pecador. Por isso que Paulo escreve em Filipenses 2,5: de sorte, meus irmãos, que temos, por exemplo, a Cristo, que mesmo sendo filho de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se de si mesmo, desceu dentre os homens, foi fiel até morte de cruz, pelo que Deus o exaltou e lhe deu nome que é sobre todo nome, o qual um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará, para dizer que só Ele é Senhor. Só Ele é Senhor. Só Ele é. Só Ele. Momento ápice da cruz. Aleluia. Jesus, ele sugou o pecado da humanidade. E naquele momento ele sobe e diz: Pai, em tua mão entrego o meu espírito, está consumado. Todo mundo sabe o que significa a palavra consumado no grego, é tetelestai. Sempre quando um judeu na época devia uma grande soma de quantia, de dívida, aquele a quem ele pegou emprestado e ele não pudesse pagar, ele pegava uma cédula, colocava o nome da pessoa, a dívida da pessoa e pregava na praça pública para todo mundo saber que aquela pessoa estava endividada. Ele cravava para todo mundo saber o nome da pessoa, o sobrenome, onde ela morava. Ficava aquela cédula cravada, ele não podia tirar. Só se podia tirar quando a pessoa pagava o débito por inteiro. Então a pessoa tinha que ir lá riscar a dívida e escrever de novo: pagou a dívida, está livre da dívida, e cravava na praça para todo mundo saber que a pessoa pagou o débito. Quando Jesus diz: Pai, está consumado, ele estava dizendo: aquela cédula cravada no mundo espiritual que condenava a humanidade ao inferno, eu estou pagando por inteiro. Ele não pagou em 12 vezes, 18 vezes, não. Ele pagou de uma só vez. Ele diz: Pai, está consumado. Ele está dizendo: eu estou pagando agora a dívida, eu estou pagando por inteiro. É por isso que o diabo pode falar o que ele quiser, que você é derrotado, que você não tem nada. Deixa ele falar o que ele quiser, porque ele pagou. Ele pagou. Por isso eu posso crer no amanhã. Por isso eu posso entrar aqui, levantar a minha mão e dizer: ele vive, ele reina. Glória, glória, glória. Quem pode adorar ele, adore, adore. Uramacalabachanta calamassai, uramacalamassi. Ele pagou. Pastor Rogério pagou. E olhe para cá. O dia para o judeu começava às 6 horas da manhã e terminava às 6 da tarde. Perto da hora das 6 horas, pegaram o corpo de Jesus e ele foi enterrado no túmulo de José de Arimateia, um homem rico, abastado, que seguia Jesus. Os sacerdotes, amando, pediram a Pilatos dizendo: olha,
esse louco aí disse que vai ressuscitar daqui a uns dias. E como ninguém volta dos mortos, o Senhor faz o seguinte: pega a guarda pretoriana. Ninguém combateria a guarda pretoriana, porque eram os soldados de elite de Roma, homens hábeis, homens ferrenhos em batalhas. Só os mais valentes podiam entrar na guarda pretoriana. Então ninguém ousaria chegar perto do túmulo de Jesus, porque estava guardado pela elite dos soldados de Roma. Colocaram a guarda pretoriana na frente do túmulo. Não bastando, pegaram uma pedra de 2 toneladas, 2.000 quilos, cerraram a frente do túmulo. Pegaram o selo do Império Romano com 12 tiras de corda e selaram a pedra no meio. Aquele selo representava algo seguinte: aí dentro tem um corpo, e esse corpo pertence a César, o imperador de Roma. Mas eu e você conhecem a Bíblia e sabemos muito bem que chegou a sexta-feira onde todo mundo lamentou, e temos aí um jargão por aí dizendo que pregador pregou, quebrou tudo. Nossa, esse pregador rebenta tudo, quebrou tudo. Eu só conheço um pregador que quebrou tudo, foi Jesus. Por quê? Porque na mesma proporção, pastor, que ele entrega o Espírito, ele vai nas regiões mais profundas na mesma hora. Jesus entrega o Espírito ao Pai, em espírito ele desce no inferno. Ele vai na casa de Satanás, ele bagunça tudo, quebra tudo lá. Ele chega para a morte e fala: você está derrotado. Por isso que ele diz, por isso que ele fala: ninguém tem poder de tirar minha vida, sou eu que dou pelas minhas ovelhas. Jesus entra na casa de Satanás e diz: vai passando para cá a chave do inferno, a chave da morte. Ele levou cativo o cativeiro, e ele diz em Mateus 28:18: todo poder é me dado no céu e na terra. Olha para cá, já vou encerrar. Todo poder. Primeiro dia Jesus desceu lá, tomou a chave da morte, a chave do inferno, levou cativo o cativeiro, levou o seio de Abraão para as alturas. Segundo dia, o dia de lamento para os judeus. Sexta, sábado, os discípulos com medo, as mulheres temerosas, chorando pela falta do mestre. Mas, segundo a nossa contextualização, às 23 horas e 59 minutos da meia-noite, prestes um minuto para dar meia-noite, 2 anjos de Deus desceram do céu. Quando bateu o relógio à meia-noite do sábado para domingo, 2 anjos vieram do céu, quebraram o selo do Império Romano. A guarda pretoriana ficou atemorizada e foi embora, e removeram a pedra. E ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Olhe para cá, eu imaginava que os anjos de Deus tinham que remover a pedra para que Jesus pudesse sair. Não foi assim. Os anjos só removeram a pedra para mostrar que o lugar que estava ocupado não estava mais. Eu estou sentindo uma presença aqui. Os anjos de Deus removeram a pedra e diz: olha lá, aonde estava o crucificado Nazareno, não está mais lá, ele está vivo. E para quem quiser ver, o túmulo está vazio. Com respeito, eu sempre falo com muita propriedade, com respeito a todas as religiões do mundo, mas todas elas, os seus predecessores morreram. Charles Taze Russell, aquele que fundou os Testemunhos de Jeová, seu túmulo já está lá, os seus restos mortais. Joseph Smith, que fundou os Mormons, se eu for no seu túmulo, lá também estará seus restos mortais. Se eu for no túmulo de Allan Kardec, o que fundou o baixo e alto espiritismo, lá também estará seus restos mortais. Se eu for no túmulo de Buda, o iluminado, lá também estará seus restos mortais. Se eu for no túmulo do profeta Maomé, lá também estará seus restos mortais. Se eu for no túmulo dos papas na cidade papal em Roma, lá também estarão os restos mortais. Mas se nós formos lá em Jerusalém, no túmulo de José de Arimateia,
está escrito do lado: Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Eu não vim adorar um Jesus morto, eu não vim glorificar um Jesus morto, eu vim glorificar um Jesus que morreu na sexta, ressuscitou no domingo e disse: eu vou, mas irei, e está muito prestes. A trombeta soará, queira o Brasil ou não, queira a esquerda ou a direita ou não, queira os poderes do homem ou não, ele vem, ele vem, ele vem. Ora, diga a Israel: prepara-te, porque ele vem, e só quem vai, levante a mão, abra a boca, adore. Receba o renovo de Deus, seja preenchido pelo renovo. Ele está no nosso meio nesta noite, seja consolado por ele. Eu paro, eu vou encerrar. Jesus está vivo. E permita-me falar uma verdade. Meu amigo, infelizmente, nós vivemos num contexto onde a gente entra no culto e não percebe a presença de Jesus. A gente entra aqui como apenas um lugar que a gente é acostumado a ir. A gente não trata esse lugar como um lugar espiritual. Porque é o momento que você entra por aquelas portas, você tem que virar a chave. Aqui é um ambiente espiritual. O que acontece aqui é espiritual. Por isso que a pessoa que entra aqui com a visão da carne não entende nada. E ela sai falando mal. Porque ela não entrou com a mente ligada no que é do alto. O homem de baixo só entende as coisas terrenas. Mas o homem que está ligado no céu entende as coisas espirituais. Há uma presença de Deus aqui. Labai, Tebrouci, Abarrachel. E se você puder abrir os teus olhos espirituais, você vai ver que a presença dele está nesta casa. A mão dele está aqui. E está sobre os teus ombros, dizendo: eu estou contigo. Você não vai desanimar. Ele vai vir, mas ele não vai deixar. O teu adversário se levantou para dizer que seria mais um ano de fracasso. Ele está dizendo: eu sou Deus na tua vida. E ele disse: eu venci o mundo. Tenha de bom ânimo. O que eu fiz, vocês farão coisas maiores. E em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos. Levante o que manassai. É no nome de Jesus Cristo que eu determino aqui agora: toda potestade do inferno, toda obra feita de encantamento está sendo quebrado agora. Desceba aqui o guerreiro. Você pode ser amando. Olha aí, olha aí. Eu ouço barulho de espada. Ai, que proquema na cai. Olha lá. Teu casamento não vai fracassar. Tua família não vai fracassar. A tua vida não vai cair. Hoje, toda obra ao contrário está caindo por terra. Agora. E se tem crente aqui que crê, dá um brado de vitória. Adore. Olha, vai descer aqui agora uma poderosa de autoridade. Aonde você bota o pé, a pombagira, o tranca-rua vai cair agora. No teu lar, na tua casa, no teu trabalho. Recebe.
estou sentindo. Renova, Jeová. Renova, Jeová. Renova a tua igreja. Renova a tua igreja, Jesus. Levante a mão. Tudo aquilo que estava te impedindo de continuar, de prosseguir, todo pensamento ao contrário, para capachomanasabarra, todo operar no mundo espiritual satânico e diabólico, demanto quêmia, toda palavra de encantamento, toda oferenda para Satanás, está decretado pelo nome de Jesus, está falido. Está decretado hoje. Toda a corrente foi quebrada, toda a muralha caiu por terra, toda a palavra ao contrário. Deus está dizendo, Isaías 54:17, toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Abra a boca e declara a palavra de glória. Adore a Ele. Eu encerro. Cinco minutos. Irmãos, atente para mim, por favor. Nós estamos num momento, não deu tempo de eu falar, mas nós vivemos nos dias odiernos, o sono escatológico. O que é isso? Tudo que nós estamos vendo dentro da igreja brasileira e no mundo lá fora é sinal da vinda de Cristo. A mornidão espiritual na igreja. Os crentes não sentem mais como sentiam antes. Para acontecer algo que aconteceu aqui, tem que ser muito Deus. Porque hoje eu tenho andado, irmão, eu estou um pouco cansado. Mas eu vim lá do estado do Rio de Janeiro. Semana retrasada eu estava lá. E eu tive a oportunidade de pregar ali por 4 dias. Fui na favela da Rocinha. Fui na favela da Cidade de Deus. E lá ou você é crente ou você toma bala. Lá eles não respeitam a polícia, não respeitam político, prefeito e nem governador. Mas se tem uma coisa que eles respeitam é crente. Entrou um crente fardado com a Bíblia na mão, eles baixam a cabeça e batem continência. Porque quem você representa manda no céu e manda na terra. Nós estamos vivendo a maior crise na história da mornidão espiritual. E eu vou lhe dizer, só que biblicamente falando, antes da última trombeta tocar, Deus vai soprar um grande avivamento na nação brasileira. E será que naqueles dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visão. Ante a última trombeta, esse sistema político dentro da igreja no Brasil, Jesus vai soprar um avivamento sobre a nação brasileira. Em cada beco, rua, atalho e valado, Deus vai levantar uma trombeta de Deus para falar da sua palavra nessa última hora. E sabe o que Deus está dizendo aqui? É hoje. Dá uma olhada para a pessoa que está à sua direita, à sua esquerda, e diga para ela: é você que Deus vai levantar. Olhe para ela e diga: receba a autoridade de Deus. Aqui na restauração Ebenezer, Deus vai levantar o remanescente. Homens, servas de Deus,
somos nós a última resistência. O diabo não vai triunfar, a macumba não vai triunfar, o espiritismo não vai triunfar, mas o poder da palavra do evangelho vai de quatro cantos, de uma a outra, vai, é com você, é com você, é você. Receba poder e autoridade. Eu vou encerrar. Se coloque de pé. Eu quero que você agora ore por alguém. Eu quero que você procure alguém para você orar. Quero que você ore por alguém. Alabashuri Kamaramai. Você pode cantar mais um louvor? Aleluia. Eu quero que você saia do teu lugar e procure alguém que você quer orar. Se você crer, se você não quiser crer, amém. Depras. Lebrando chocala. Olha aí. Aleluia. A glória de Deus está sobre nós nesta noite. Procure alguém, procure alguém. Procure alguém. Aleluia. Labassarabancho kebiasai. Uramadais.